planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Boa tarde, oitavo ano. Bem-vindos a mais uma aula de português. Vamos falar de gratidão. Gratidão é reconhecer que a vida é um presente. E você já agradeceu pelo dom da sua vida? Se não, agradeça. Porque a gratidão, como a própria frase já diz, é reconhecer que a vida é uma dádiva, é um presente e que deve ser aproveitado por nós da melhor maneira possível. E nesta tarde, iremos aproveitar a nossa aula para fazer a correção do restante da atividade de ontem e faremos logo em seguida um exercício de revisão no módulo 3, tendo em vista que as avaliações globais se aproximam. Então, peço que vocês agora peguem o módulo 3 na página 69, para que a gente possa continuar a fazer a atividade da aula de ontem. Aqui, pessoal, na página 69, iremos continuar a partir da questão 7. Então, todo mundo agora com o seu módulo 3, página 69, questão 7. Vamos finalizar a correção desse exercício. Releia o penúltimo parágrafo do artigo e responda às questões a seguir. Na Paraíba, embora conhecida como celeiro de artistas, o movimento teatral não tinha muito destaque até os anos 80. Em Areia, por exemplo, onde foi construído o primeiro teatro na Paraíba, o Teatro Minerva, não se tem registro de grupos teatrais originados na cidade. Entretanto, o movimento teatral paraibano atual vem deixando de ser meramente amador. Em Campina Grande, o Teatro Municipal Severino Cabral, inaugurado em 1963, consolidou-se como templo da produção artística campinense e paraibana ao longo das décadas de sua existência, além de cenários de diversos eventos nacionais e regionais. Letra A. O artigo cita o estado da Paraíba como um importante local relacionado ao teatro. Explique essa afirmação de acordo com as informações do texto. Por quê, pessoal? Que o artigo CIS, como é que nós podemos explicar a afirmação de que o estado da Paraíba é um importante local relacionado ao teatro? Por quê? Se vocês colocaram que é porque a Paraíba ela é reconhecida por apresentar novos artistas do teatro e atualmente o movimento teatral paraibano tem se tornado uma profissão, né? Tem se profissionalizado, então vocês acertaram, certo? Além do mais, vocês podem colocar que o teatro municipal Severino Cabral é um importante nome da produção artística paraibana. Então, podemos afirmar que a Paraíba ela respira teatro, né? A produção teatral do local é bastante viva. Por isso que o artigo cita o estado da Paraíba como sendo celeiro de artistas, porque lá as pessoas respiram teatro, né? Letra B.
Em sua opinião, por que foi dado destaque ao estado da Paraíba? Se vocês observarem, lá na página que termina o texto, vejam que o texto A Origem do Teatro, ele foi feito pela Universidade Federal de Campina Grande, que fica justamente na Paraíba. Então, letra B, a resposta é essa, porque o texto foi produzido pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Então, provavelmente, quem produziu o texto, né, quis destacar o seu próprio estado, né, o estado da Paraíba. Na página 69, continuando a correção. 8. Assinale os recursos utilizados na composição do artigo expositivo que você leu na página 66 e 67. Será que esse artigo apresenta nomes de dramaturgos importantes? Sim. Depoimento de especialistas? Não. Fala de atores e dramaturgos? Também não. Dados históricos? Sim. Nomes de peças teatrais? Sim. E datas? Sim. Então, resumindo, primeiro quadrinho, o quarto quadrinho, dados históricos, e os dois últimos, nomes de peças teatrais e também datas, certo? Então, é o primeiro e os três últimos. 9. Enumere as informações a seguir de acordo com a ordem que elas foram apresentadas no texto. Onde é que está o número 1? Origem do teatro na Grécia. Número 1. Depois, primeiros gêneros, cômico e trágico. Número 2. 3. Dia Mundial do Teatro. 4. Origem e evolução do teatro no Brasil. E 5. Realidade do teatro na Paraíba. Então, a sequência numérica é 2, 3, 5, 1 e 4. Questão 10. Qual percurso o autor do texto escolheu para produzir o artigo expositivo? Assinale a opção correta. Ele partiu de uma situação atual e fez um percurso histórico inverso, ou seja, do moderno para as origens? Ou foi o contrário? Ele fez um percurso cronológico a partir da antiguidade para a contemporaneidade? Sim, então é o segundo quadrinho, certo? Ou ele mesclou informações remotas com informações recentes? Não, é o segundo quadrinho. 11. Qual pode ser o público-alvo desse artigo expositivo? Nós podemos colocar que é o público em geral, mas se for preciso especificar um determinado público, será aquele público que é dedicado ao estudo do teatro, né? As pessoas ligadas ao universo teatral, estudantes, né? Que estão em busca de formação teatral, também pode ser. Então, além de ser um texto dedicado ao público em geral, ele também pode também ser de interesse das pessoas que estudam teatro, né, para que fiquem bastante informadas. Bem, nós finalizamos a correção do exercício de ontem. Agora, iniciaremos nosso exercício de revisão ainda no módulo. Vamos lá. Eu peço que vocês peguem agora o módulo 3 de vocês, na página 93. Vejamos. Módulo 3, página 93. Só um minuto para encontrar aqui a minha página. Pronto. Então, providenciem agora o módulo 3 de vocês na página 93. Por que começar na página 93? Vamos dar preferência a resolver questões relacionadas ao nosso conteúdo da avaliação. O nosso conteúdo da avaliação será aposto, será vocativo
e será aquelas palavras, expressões que geram dúvida, como o uso dos porquês, do mas, do mais, do traz com Z, traz com S, bem como outras expressões já estudadas por nós em aulas anteriores. Bem, então vamos começar a responder a parte da questão 2, porque é aqui que teremos o assunto aposto. Para quem não lembra, o aposto é aquela informação que geralmente é separada por vírgula, mas também pode ser separada por outro sinal de pontuação. Vimos que o aposto ele pode explicar um termo antecedente, mas ele pode também recapitular, resumir, enumerar, daí os tipos de aposto, certo? Vejamos, nas frases abaixo, as expressões destacadas têm a função de aposto. O podcast, publicação de ficheiros multimídias, faz muito sucesso no Brasil. Veja que no item A, o aposto que está em negrito não foi separado por vírgula, mas por travessões, né? B. O autor pode falar de qualquer assunto. 2 pontos. Agora eu vou enumerar quais são os assuntos que o autor pode falar. Políticas públicas, educação, música, cinema. Veja que no item B, o aposto que está em negrito não foi separado por vírgulas, mas por 2 pontos, certo? Na frase A, o aposto está ligado ao qual termo? Por exemplo, o aposto do item A é publicação de ficheiros multimídias. Essa expressão que está em negrito na letra A faz referência a qual palavra? A qual termo? Ao termo podcast. Isso mesmo. Então responda. Letra A faz referência à palavra podcast. Explique. Por que se refere a podcast? Porque o termo que está em negrito está explicando o que é um podcast, explicando o significado da palavra, certo? Então, na frase A, o aposto se refere ao termo podcast, porque está explicando o significado da palavra. Ok? Passando adiante, vejamos agora o que consta no item B. Considerando que na frase a palavra podcast é o núcleo do sujeito, qual é a função sintática do aposto destacado? Bem, eu falei em algumas aulas sobre aposto que o aposto vai assumir a mesma função sintática do termo a qual ele se refere. Então, se aqui o termo publicação de ficheiros multimídias faz referência à palavra podcast e podcast é núcleo do sujeito, então, logo, essa expressão também vai assumir a mesma função. Qual é a função? De sujeito. Então, a expressão publicação de ficheiros multimídias também funciona sintaticamente como sujeito, porque faz referência a uma palavra que está no sujeito, podcast. Então, letra B, resposta sujeito. Letra C. Na frase B, o termo de qualquer assunto, aliás, na frase B, o aposto se considerando, não, perdão, letra C, né? Na frase B, o aposto se refere a que termo? Comente. Na frase B, o aposto se refere a que termo? Qual é o aposto? Políticas públicas, educação, música, cinema. Estas palavras que estão em negrito fazem referência a qual outra palavra? O autor pode falar de qualquer assunto. Qual assunto? Políticas públicas, educação, música e cinema. Então, o aposto faz referência a qualquer assunto. Então, na letra C, resposta ao termo qualquer assunto, certo? Comente. Como é que nós podemos comentar? Porque o aposto está enumerando quais são os assuntos falados, comentados, certo? Então, letra C se refere ao termo qualquer assunto,
pois está, o aposto no caso aí está, enumerando quais são os assuntos falados, comentados. Se está enumerando, então porque vai ser um aposto enumerativo, certo? Letra D. Na frase B, o termo qualquer assunto é classificado sintaticamente como objeto indireto. Qual é a função sintática do aposto vinculado a esse termo? Bem, o mesmo caso acontece aqui. Na letra B, né, nós vimos que o aposto tem a função de sujeito porque se refere a um termo que também é sujeito. Se na letra D, né, na frase B, o aposto se refere a um objeto indireto, então ele também virá assumir a mesma função de objeto indireto, certo? Então, sempre o aposto ele vai receber a mesma função sintática do termo a qual ou o qual ele está se referindo. Então, aqui na letra D, o aposto também assume a função de objeto indireto. Letra E. Qual é a relação entre a função sintática do aposto e da expressão a que ele se associa? Pergunta outra vez. Qual é a relação entre a função sintática do aposto e a da expressão a que ele se associa? Tem alguma relação entre o aposto e a expressão a que ele está associado? A relação, pessoal, é a seguinte: ambos possuem a mesma função sintática, ou seja, na letra E, o aposto sempre irá assumir a mesma função sintática do termo a qual está se referindo. Então, letra E é essa a resposta. O sujeito, aliás, o aposto irá assumir sempre a mesma função sintática do termo a qual se refere ou do termo o qual está associado. Passando adiante, vejamos agora o que consta na questão 3. Assinale um X na frase em que a palavra mas foi empregada corretamente. Agora aqui na questão 3, vamos revisar a palavra mas, que você já sabe que é uma conjunção adversativa que equivale a porém, né? Mas, porém, entretanto, no entanto, todas essas palavras são conjunções com valor de oposição, né? O mas é uma conjunção adversativa, equivale a porém. Então, dentro dos 4 casos, onde foi que a palavra mas foi usada corretamente? Lembrando que nós conhecemos já a distinção entre mas e mais. O mais, ele é o oposto de menos, né, indicando aí quantidade. E o mas você troca por porém. Dentro das 4 alternativas, qual você deverá marcar? Observe os 4 casos. Já encontraram a resposta, pessoal? Vejamos. Precisava ler cada vez mais. Aqui é mais com i. Então foi usado incorretamente. Começou a leitura, mas não terminou. Então aqui está a resposta correta. É o segundo quadrinho. Equivale a porém. Começou a leitura, porém não terminou. Não aguentava mais. Aqui é o mais com i.
e todos exigiram mais respeito. Então, resposta ao segundo quadrinho. Explica a relação de sentido que a palavra mas estabelece na frase que você assinalou. Você vai explicar o que é que este mas significa. Este mas significa uma oposição de ideias. Equivale à conjunção porém, certo? Nessa frase, a palavra mas está relacionando uma ideia de oposição, indicando, podendo ser substituída pela palavra porém, que também é uma outra conjunção que indica oposição. Vamos passar adiante e resolver agora a questão número 4, da página 94, que é a página seguinte. Assinale a alternativa que completa as frases corretamente. Agora você vai revisar traz, com Z e traz com S, mais e mas. Veja qual será a alternativa correta e assinale. Responderam? Vejamos. Letra A. Ele traz na memória as cenas maravilhosas do espetáculo. Observe que aqui, pelo contexto, é o traz do verbo trazer, né? E o traz do verbo trazer é um traz com Z. O público não conseguia ver o palco, então o cenógrafo utilizou mais, com I, mais luz. Então, a resposta é o terceiro quadrinho. Traz com Z e mais com I. Espero que tenham conseguido acertar esta questão. Vamos observar o que consta na questão 5. Leia o texto da quarta capa do livro a seguir. Quando os átomos do escritor uniram esforços para escrever essas histórias, decidiram que elas seriam leves, divertidas, informativas e poéticas. Buscaram inspiração na lua, nas estrelas, em parentes e amigos, no futebol, no folclore, na bandeira brasileira, em filmes. Até alguns músicos, dinossauros, políticos e dentistas participaram. Faltava algo para unir temas tão diversos. Então eles, os átomos, olharam em volta. Tudo, as pessoas, os vírus, as baleias, o sol, etc. Compõem-se de elementos químicos, o carbono, o oxigênio, fósforo, enxofre e tantos outros. Elementar, caros amigos, pensaram, este será o tema. Foi assim que os elementos químicos se juntaram às demais personagens, às vezes como coadjuvantes, outras como atores principais, para contar um pouco do fascinante dia a dia dos átomos. A palavra elementar é muito usada pelo personagem Sherlock Holmes para indicar algo de fácil compreensão. O autor do livro fez uma brincadeira com essa palavra, relacionando-a também ao conteúdo do livro. Explique essa relação. Eu quero que vocês tentem encontrar uma relação entre a palavra elementar, dita nas falas do detetive Sherlock Holmes, com o uso da palavra elementar no contexto aqui. Utilizem conhecimentos da aula de química. Será que na aula de química vocês utilizam a palavra elementos, né? E aí, busquem uma relação e formulem a resposta de vocês.
Pronto? Vejamos. Sugestão de resposta para a letra A. Vamos lá. Vocês podem observar, pessoal, que a palavra elementar também foi usada aí no sentido de elementos químicos, né? Que na tabela periódica você encontra os elementos químicos, certo? Que são falados aí no livro, certo? Então a sugestão de resposta a palavra elementar tem sentido de elemento químico, né? Empregado pelo autor do livro. Então, a palavra elementar aí que o autor usou não foi no sentido usado pelo Sherlock Holmes, mas no sentido de fazer uma relação com os elementos químicos que estão sendo abordados no livro, ok? Letra B. Na frase destacada, há o emprego de um vocativo. Bem, o vocativo é um outro assunto já estudado e que será cobrado na avaliação de vocês. Vocativo é o chamamento, né? Quando você vai chamar alguém, se direcionar a alguém, você chama por essa pessoa, pelo nome da pessoa, por um apelido, por alguma palavra que a pessoa olhe para você e saiba que é com ela que você está falando. Bem, nesta frase destacada, há um vocativo. Qual será? Elementar, caros amigos. Pensaram, este será o tema. Qual será o vocativo nessa expressão destacada? Elementar, caros amigos. O vocativo é caros amigos. Muito bem. Então, se você colocou na letra B, caros amigos, você acertou. Letra C. Com que finalidade o vocativo é utilizado nessa frase? Quando ele coloca caros amigos no texto, qual a finalidade deste uso, pessoal? Quem são os caros amigos? Somos nós, os leitores. Então, o autor, ele utiliza o vocativo para chamar a atenção do leitor do texto, no caso nós, né? Para chamar nossa atenção, chamar a atenção do leitor, produzir, de certa forma, um diálogo com o leitor, né? Se aproximar do leitor. Ok? Se estiverem atrasados, pausem o vídeo, façam a resolução das questões desta página e logo em seguida deem prosseguimento às próximas questões. A nossa próxima questão é a de número 6, na página 95. Leia a seguir o trecho de uma reportagem. Um dos artigos desta edição alerta para um dado importante, que pode ajudar a contextualizar os vários trabalhos sobre o mesmo tema. 90% dos adolescentes vivem em países pobres, mas os que são envolvidos nos estudos dos cientistas pertencem à minoritária fatia dos 10% dos países mais desenvolvidos, com acesso à saúde, educação, tecnologias, entre outras experiências que os separam e os afetam em todos os sentidos. E o retrato do adolescente que vive no nosso moderno mundo cheio de oportunidades e tentações pode ter muitas diferenças, mas terá pelo menos uma coisa em comum: um smartphone na mão. Próximo. Letra A. Qual o assunto dessa reportagem? Bem, nós já vimos ao longo do último capítulo textos falando sobre uma determinada faixa etária, que é a de vocês, adolescência, né? Então, o assunto desse texto, dessa reportagem, são os adolescentes. Inclusive, aqui na referência, o próprio título do texto se chama Adolescentes, ok? Resposta da letra A, adolescentes. Continuando, letra B. Que dado importante foi utilizado para compreender os trabalhos sobre esse assunto? Observem que foi colocado aqui nesse fragmento dados numéricos, 90% e 10%, né? São dados estatísticos. Os dados informam que 90% dos adolescentes vivem em países pobres, mas os que estão envolvidos na pesquisa pertencem aos 10% dos países
que têm acesso à saúde, à educação, tecnologia, entre outras experiências que os separam e os afetam em todos os sentidos. Então, na letra B, a resposta é essa. Qual é o dado estatístico importante? 90% dos adolescentes vivem em países pobres, mas que para esta pesquisa foram utilizados os 10%, que foram a minoria dos adolescentes que têm acesso à saúde, educação, tecnologia, entre outros. Letra C. Qual sinal de pontuação foi usado para apresentar esse dado importante? Vejam que antes de começar aqui a apresentar o dado estatístico, apareceu um sinal de pontuação. Qual foi? Os 2 pontos, exatamente. Então, letra C, resposta 2 pontos. Próxima, letra D. Que adolescentes participaram dos estudos dos cientistas? Será que foram os adolescentes que participam, né, que fazem parte dos 90% ou dos 10%? Pelo contexto, pela leitura, fica claro que os adolescentes que participaram dos estudos dos cientistas foram os que vivem em países mais desenvolvidos, que representam os 10%, né? Então, são os adolescentes que estão ali no grupo dos 10%, que vivem em países mais desenvolvidos, certo? Isso é a minoria, no caso, 10%, né? Letra E. No texto foram utilizados exemplos do que pode afetar qualquer adolescente em todo mundo. Cite exemplos. Então, vá agora no texto e veja alguns elementos que podem prejudicar, afetar de maneira negativa os adolescentes em todo o mundo. Quais são eles? No caso, afetar negativamente, no caso, está relacionado à falta desse recurso, né? A falta do acesso ao quê, por exemplo? A falta do acesso à educação, a falta do acesso à saúde, à tecnologia, às outras experiências. Tudo isso pode afetar qualquer adolescente em qualquer lugar do mundo. Então, a presença ou a falta da saúde, da educação, da tecnologia e de outras experiências podem afetar qualquer adolescente em qualquer lugar do mundo, ok? Continuando. Letra F. Que tipo de recursos argumentativos foram utilizados nesse trecho? Foram recursos de exemplificação, citação de autoridade, dados estatísticos ou comparação? Aqui você pode marcar mais de um, certo? Já que são recursos, tipos de recursos, então assinale mais de um. Assinalaram? Vejamos. Neste pequeno trecho, nós temos exemplificação, nós temos dados estatísticos e temos comparação. Nós só não temos citação de autoridade. Então, vocês podem marcar exemplificação, dados estatísticos e comparação, certo?
Continuando, agora vamos ver a página 96, letra G. Releia a frase em que a expressão pelo menos aparece destacada e assinale o X na alternativa que indica a função dessa expressão. A expressão pelo menos. Qual das três opções indica a função correta dessa expressão? Observem e assinalem. Já já eu corrijo com vocês. Vejamos a resposta. Será que é enfatizar uma informação já apresentada sobre smartphones? Não. Enfatizar uma nova informação sobre o retrato dos adolescentes? Sim, é o segundo quadrinho. Indicar uma nova informação sobre o mundo moderno? Não. Resposta, segundo quadrinho, certo? Questão 7. Releia a seguir trechos de alguns textos estudados neste módulo. A. Além das questões político-econômicas, o cenário político também é importante neste contexto. Estamos atravessando um momento de riscos e retrocessos, diz Kátia Maia. Os níveis de desigualdade no Brasil são inaceitáveis, mas, mais do que isso, é possível ser mudado. B. Na Paraíba, embora conhecida como celeiro de artistas, o movimento teatral não tinha muito destaque até os anos 80. Em Areia, por exemplo, onde foi construído o primeiro teatro na Paraíba, o Teatro Minerva, não se tem registro de grupos teatrais originados na cidade. Entretanto, o movimento teatral paraibano atual vem deixando de ser meramente amador. Letra C. Caroba. E foi então que o patrão dele disse: Pinhão, você cele o cavalo e vá na minha frente procurar Euricão. Euricão. Euricão não, meu nome é Eurico. Caroba. Sim, é isso mesmo. Senhor Dório Vicente disse: Pinhão, você cele o cavalo e vá na minha frente procurar Eurix. Euricão. Eurico. Caroba. Vá procurar Euríquio. Euricão. Chame Euricão mesmo. Além do ponto final e da vírgula, qual pontuação foi empregada nos três trechos? Travessão, aspas ou parênteses? Resposta: aspas, não é verdade? Observe o uso das aspas nos três casos. Vale ressaltar que nos três casos, as aspas foram usadas em contextos diferentes. Em alguns casos, para indicar a fala de um especialista, em outros casos, para destacar um termo, uma expressão, e em outro caso também para indicar a fala de personagem. Letra B. Qual é a função desse sinal de pontuação no trecho A? Você pode observar que no trecho A, as aspas estão indicando uma fala da Kátia Maia. Então, indica a fala de uma pessoa. Indica a fala de Kátia Maia, que é a especialista no assunto. C. Qual é a função desse sinal de pontuação no trecho B? Já no trecho B, as aspas empregadas na expressão celeiro de artistas está sendo usada para destacar, né? Destaca a expressão utilizada para se referir à Paraíba, certo? Então, letra C está sendo usada para se destacar uma expressão no texto. E na letra D, no trecho C, esse sinal de pontuação foi empregado diversas vezes. Por que isso ocorre? Observe que na letra C nós temos um diálogo, é um trecho de um texto teatral, né? Nós temos aqui dois personagens, Caroba e Euricão, e essas aspas estão indicando o quê? Falas, né? Indicando a reprodução de falas, das falas do patrão.
Então, as aspas foram utilizadas no trecho C para indicar fala de personagem. Indicando fala de personagem, certo? Bem, pessoal, finalizamos o nosso exercício por aqui. Só ressaltando aqui que nas aspas do trecho C, é como se a Carol estivesse falando como o patrão dela está chamando o outro personagem, então eu falando como o outro costuma chamar determinada pessoa. E por isso o uso das aspas, tá certo? É como se ela estivesse dando voz a uma outra pessoa. Bem, finalizamos o nosso exercício de hoje por aqui. Amanhã nos encontraremos mais uma vez para fazermos a nossa continuação da revisão. Revisaremos aquelas expressões que geram dúvida, revisaremos também tipos de aposto e o vocativo. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Não é necessário me enviar foto dessa atividade. Qualquer dúvida, assista outra vez. Entre em contato comigo, me pergunte, estou à disposição para ajudá-lo, certo? Forte abraço e até amanhã.